Hi guys, I'm Wes and welcome to my YouTube channel. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês como que vocês podem negar e como vocês podem questionar alguém, perguntar alguém usando o verbo to be. Se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like se você gostar do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida também, não esquece de comentar a sua dúvida aqui embaixo do vídeo para mim poder te ajudar. E lembrando que eu já gravei 2 aulas sobre o verbo to be. Para você poder pegar essa aula, é legal que você assista as outras para você não ficar perdido. Recomendo que você assista primeiro a aula do verbo to be no presente, depois a do passado, e aí você volta para essa aula aqui para você poder aprender como que você pode negar no verbo to be e como que você pode questionar alguém, perguntar, usando o verbo to be também. Como eu já disse, se você não é inscrito, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque é muito importante. Compartilhe esse canal para alguém que quer aprender um novo idioma. No caso, no momento agora, English, se a pessoa quer aprender. E é isso, espero que você goste do vídeo. Não esqueça de comentar se você tiver qualquer dúvida. E é isso, let's learn some English. Guys, como eu já disse para vocês, muito fácil o verbo to be. A forma negando nele é mais fácil ainda. Eu já deixei aqui explicado para vocês, né? Isso aqui, para quem assistiu a aula, já sabe que é o verbo to be. É a forma do verbo to be no presente, né? Am, is and are, certo? Então, quando você vai negar alguma coisa no presente, você vai negar como? Usando o verbo to be, dependendo do sujeito, você vai usar o am, se for I. Se for a terceira pessoa, que é ele, ela, ou it, que é ele ou ela para coisas animais, você vai usar o is. E se for you, we, they, you again, enfim, você vai usar o are. Para você negar, a única coisa que você vai fazer é o quê? Acrescentar mais o not. Que not, para quem não sabe, significa não. Então, se eu pegar e falar assim, I am tired, eu vou estar falando eu estou cansado, no presente. Agora, se eu falar I am not tired, significa que eu estou falando que eu não estou cansado. Se eu falar she is not my sister, ela não é a minha irmã no presente. Aí, Wesley, como que eu vou fazer isso no passado? Nenhuma dificuldade. Como eu já tinha explicado para vocês como que é o passado do verbo to be, é como mesmo was and o were. Você vai usar a forma deles no passado, mas o not. Simples. Então, se você quer negar no passado, o que você vai fazer? Vai usar a forma dele, a forma do verbo to be no passado, tá? Não vamos esquecer que esse daqui é o presente. Perdão, esse aqui é o presente e esse aqui é o passado, certo? A gente sempre vai simplesmente acrescentar o not. Bem fácil, não tem nenhuma dificuldade nisso, né, gente? Enfim, agora eu vou explicar para vocês a forma informal que vocês vão achar a estrutura nas redes sociais, ou enfim, até às vezes na pronúncia mesmo, tá bom? É muito importante explicar isso também, porque aqui eu tô explicando a forma formal. Eu tenho que explicar para vocês a forma informal também, porque é a forma que a gente vê no dia a dia. Afinal, em nenhuma língua a gente fala formalmente 24/48, certo? Então eu vou trazer para vocês a forma informal também. Galera, eu trouxe 2 formas que vocês podem ver o verbo to be na forma negando, né, na forma informal. E eu gostaria de explicar para vocês, olha. Aqui é uma das formas que eu já expliquei para vocês, que isso daqui é o nosso apóstrofo. Que o que aconteceu? Sempre que a gente coloca o apóstrofo, é que a gente perdeu alguma letrinha. Então, o I am, o I'm not, é o am, só que sem o A. O his é o is, só que sem o I, e o are, your, actually, na verdade, your é o are sem o A. Eu expliquei isso para vocês na outra aula, na nossa primeira aula, que é super normal vocês verem assim nas redes sociais, tá? Então, às vezes vocês vão falar, nossa, o que é esse M solto? O que é esse S solto? O que é esse RE solto? É o verbo to be. Lembrando que pode acontecer isso com outras palavrinhas também, mas eu vou trazer isso em outro vídeo para vocês. Até então, vamos só aprender isso mesmo, tá bom? Então, vocês podem ver o verbo to be negando nessa forma aqui. I am not, he's not, you're not. Numa forma mais contraída, porque é bem mais fácil do que você falar he is not. Porque você simplesmente vai falar he's not. Mais fácil também você falar I'm not do que I am not. A mesma coisa com you are not. Até você falar you are not,
você fala you're not, you're not, entendeu? Essa é uma das formas que vocês vão ver bastante. E essa daqui já é uma forma informal, tá, galera? Mas essa daqui, ela consegue ainda ser mais informal ainda. Que eu escrevi aqui pra vocês a forma, né, dela já informal e aqui eu coloquei pra vocês entenderem. O am não tem como fazer essa forma super mega informal. A gente só consegue mesmo com o is e com o are, tá bom? Então, o I am not, ele vai continuar a mesma coisa. A única forma que você consegue contrair ele, deixar ele mais curtinho, é dessa forma aqui. Agora, para o is e para o are, a gente consegue. He isn't. He isn't é a mesma tradução. Eu tô falando a mesma coisa, gente. Que ele não é ou ele não está. A mesma coisa para o you aren't. You aren't. Você não é ou você não está. A mesma coisa, só muda essa forma aqui. Essa forma aqui é muito comum da gente ver nas redes sociais, principalmente de famosos que postam, porque, enfim, né, nas redes sociais a gente não mantém uma formalidade. He isn't, o que é, galera? É o is, né, o nosso is com o not, tá vendo? O N e o T. Só que no caso a gente perdeu o nosso O, e aí ficou isn't. A mesma coisa para o aren't. O are continuou, tá vendo? E a gente simplesmente perdeu o O aqui, que fica aren't. Ou seja, a mesma coisa, gente, só muda que é uma forma mais informal. Geralmente em pronúncia também, se a pessoa não tá dando uma entrevista, enfim, em séries às vezes a gente pode ver nessa moda, escutar. Então é por isso que eu gosto de ensinar desde do formal para vocês até o inglês da rua, o inglês que as pessoas realmente usam. Porque, um exemplo, se eu ensinasse para vocês só a forma do I am not, se vocês ouvissem isso daqui, vocês iam falar, o que é isso? Que eu não aprendi. Então, às vezes, são poucas coisas que vocês já sabem, só que não explicaram o informal para vocês. Por isso que eu tô explicando, tá bom? Então, é basicamente isso. Com o am a gente não consegue fazer isso, mas com o is e com o are a gente consegue. Não sei se deu para entender aí, eu acho que sim, mas isso daqui é um mais, tá? Que é o is mais o not fica isn't. O are mais o not fica aren't, tá bom? Lembrando que se você vai fazer alguma prova, vai fazer alguma coisa formal, por favor, não use essas formas. Usa a forma formal sempre, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de explicar pra vocês é que não é legal a gente usar o apóstrofo aqui, ó, no passado, no was and no were. Agora, eu não me recordo se eu já vi alguém usando assim, eu acho que não, porque provavelmente se a pessoa usasse assim eu iria me lembrar. Mas enfim, creio eu que não existe o I e o S, que seria, enfim, esse daqui no passado, ou you. Na verdade, o you a gente até vê, né, no presente. Mas enfim, quando você estiver tratando sobre o passado, gente, não usa apóstrofo, tá bom? Não tenta reduzir, usa mesmo a forma dele completa, que é was and were. Não tenta contrair ele, porque é um exemplo. Como que você vai saber aqui se você está falando no presente ou no passado? Então, tratando do passado, não tem como a gente querer usar o apóstrofo igual no presente e deixar nessa forma aqui, tá bom? A gente sempre vai usar o was completo e o were completo também, tá bom? Enfim, para você negar é a mesma coisa como eu já expliquei. E para você fazer essa brincadeirinha aqui, no passado também funciona. Como que você vai ver? Meu Deus, ficou tudo preto com o bagulho aqui. Enfim, como que você vai ver? Você vai ver o was mais o not, que vai virar wasn't. Vai virar isso aqui, ó. A mesma coisa para were. Were, mas o not vai virar weren't. Inclusive, é muito estranho de você falar isso aqui, mas, enfim, você pega. Wasn't é no passado e weren't. Lembra? Were not. Weren't. Tá bom? Eu esqueci de colocar aqui, né? Porque aqui tá no presente e aqui a forminha no passado pra vocês. Vou colocar de azul aqui embaixo, né? Porque acho que tá um pouquinho confuso, mas acho que vocês conseguiram pegar, tá? E, enfim, é isso. Agora eu vou explicar pra vocês a forma de como você pode questionar alguém usando o verbo to be, que também é muito easy, muito fácil. Alright, guys, agora eu vou explicar pra vocês como que a gente questiona com o verbo to be, tá bom?
gostaria, antes de explicar para vocês, falar por que o inglês ele é mais fácil que o português. No português, gente, quando a gente vai questionar alguém, normalmente, falando em quesito quando você vai perguntar para alguém, sem ser em redes sociais ou enfim, ao vivo, no cara a cara, a gente sabe que a pessoa tá perguntando pra gente como, porque a pessoa usa a entonação dela. Então, se eu pegar e falar assim, você estuda, sem nenhuma entonação, tipo, você estuda, não tem como você saber se eu falo, tipo assim, se eu estou te perguntando ou se eu estou afirmando. Normalmente no português a gente faz isso como? Vendo a entonação da pessoa. Então, se a pessoa não usa uma entonação adequada no momento, às vezes a gente até pergunta pra pessoa, você tá me perguntando ou você tá afirmando? Porque não tem como saber. No inglês, mesmo que a pessoa fale, né, com ar sem nenhuma entonação, sem nenhuma empolgação, pela estrutura a gente consegue perceber se a pessoa está perguntando alguma coisa pra gente ou se ela está afirmando. No dia a dia, pra gente que fala português, a gente não percebe isso. Você pode até pensar assim, ah não, nada a ver isso que ele tá falando. Mas quando você começa a aprender alguns outros idiomas, você vê que realmente a nossa língua ela tem muitas coisas que você fala, tipo, nossa, tadinho de quem tá aprendendo, né, o português. Mas enfim. Vou explicar agora pra vocês como que vocês interrogam, questionam alguém usando o verbo to be. É bem fácil. O verbo to be, a forma dele é essa. Aqui no presente, quando a gente está falando que a gente ou a gente está fazendo alguma coisa, certo? Sempre aqui, na frente do sujeito. O sujeito, para quem não sabe, é essa coluninha aqui, que é o I, you, he, she, it, we, you and they, alright? Esses são os nossos sujeitos e esse daqui é o nosso verbo to be, tá bom? Quando a gente está falando sobre questionar, perguntar alguma coisa, a gente simplesmente vai fazer o quê? Vai pegar os nossos amiguinhos aqui, ó, o verbo to be, e vai passar ele para frente do nosso sujeito. Isso mesmo. Então, Wesley, quero perguntar alguma coisa para alguém, estou com dúvida, quero questionar, o que eu vou fazer? Vou passar o am para frente Vou passar o am para frente do sujeito dele, vou passar o are para frente do sujeito dele, vou passar o is para frente do sujeito dele, vou passar o are again na frente do sujeitinho deles, tá bom? Assim que você pergunta, gente. É assim que você pergunta no verbo to be, tá? Lembrando que a partir do momento que vocês passar eles pra frente, é óbvio que eles não vão estar aqui, né, gente? Então vamos apagar os nossos amiguinhos aqui, que agora eles são inúteis, tá bom? A partir do momento que você vai perguntar. Ou seja, forma sem perguntar, aquela forma ali que eu expliquei pra vocês, sempre na frente. Agora, perguntei, o verbo to be ele vai pular lá da frente do sujeito para ele ser o primeiro, tá bom? Ele estava na frente do sujeito aqui e agora ele que vai mandar, ele que vai comandar e vai vir na frente Perdão, gente. Ele estava atrás do sujeito e aí para perguntar, ele vai vir para frente do sujeito, tá bom? Aqui é atrás ou aqui é frente? Agora eu não sei, mas enfim, vocês entenderam. Né? É isso aí que importa. Então eu vou perguntar, eu sou um estudante? O que eu vou fazer? Am I a student? Am I a student? Eu sou um estudante? Tipo, tô me perguntando, eu sou um estudante? Vou perguntar se tal pessoa é minha irmã. Igual, né, eu tô usando todos os exemplos para ficar mais fácil. Is she my sister? Is she my sister? Lembrando que não é porque no inglês a gente tem a forminha aqui que a gente não tem que anular, ó, o nosso amiguinho aqui, tá? A gente sempre tem que usar o ponto de interrogação quando a gente está fazendo alguma pergunta, tá bom? Então não vamos esquecer dele, a gente usa ele também, tá? Se eu vou perguntar para alguém se ele é educado, eu vou fazer o quê? Is he polite? Is he polite? Ele é educado ou ele está educado? Então, assim, se na sua frase tiver o verbo to be, gente, você vai negar usando o verbo to be, igual eu já expliquei pra vocês, e vocês também vão perguntar usando o verbo to be, tá bom? Sempre passando ele daqui, da frente para trás. Aqui atrás, né? Atrás do sujeito, tá bom? Bem simples, bem fácil. Se você não tiver, no dia a dia, quando você estiver falando em inglês com alguém, seja em qualquer plataforma ou enfim, se você vê que a pessoa tacou o verbo to be pra frente, você já sabe que ela vai estar te perguntando alguma coisa.
né? O que não rola no nosso português. Se a pessoa não usar a entonação, você que lute para entender se ela tá te perguntando ou não. No inglês, graças a Deus, a gente tem essa forminha que a gente consegue perceber pela estrutura se ela tá perguntando pra gente, tá bom? Então, é basicamente isso. Aqui a gente não existe nenhum tipo de contração, você só vai achar dessa forma mesmo. Inclusive, só usem dessa forma. E é isso, galera. Lembrando que esse daqui é você perguntando, você questionando, usando o verbo to be, tá bom? Acontece, é muito normal. Eu expliquei isso pra vocês já. O verbo to be, ele está em muitas frases, em muitos contextos. Porém, às vezes pode acontecer que a gente não precisa usar o verbo to be, e aí você deve estar me perguntando, e aí, como é que eu vou perguntar sem o verbo to be? Porque se na frase não tem o verbo to be, você não vai pegar ele do nada e tacar lá para perguntar, tá? Então, memoriza aí na sua cabeça que essa aqui é a forma que você vai usar para perguntar usando o verbo to be, se já tiver o verbo to be na sua frase, tá bom? Se o verbo to be já tiver na sua frase. Aí você pode usar ele para questionar. Agora, se ele não estiver lá, você vai perguntar de outra forma, tá bom? Em outro modo. Não vou trazer para vocês aqui neste vídeo, mas eu vou trazer em outro vídeo. Então, por isso que é importante que você não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Comenta aqui embaixo qualquer dúvida que você tiver, que eu vou estar à disposição para te ajudar. Se você quiser também, você pode seguir minhas redes sociais lá no Instagram, onde lá eu tenho um perfil apenas do canal, que é o Tips by Wes, o mesmo nome, tudo junto, tá bom? Que lá eu posto às vezes eu posto falando inglês, posto algumas diquinhas, enfim, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver também, a minha direct está lá alright? Então é basicamente isso, tá bom, gente? Não esqueçam que é muito importante que essa aqui é a forma perguntando com o verbo to be, tem a forma de você questionar quando não tem o verbo to be, tá bom? Eu quero que vocês realmente não esqueçam disso, porque é muito importante. Mas enfim, I hope you guys enjoyed the video. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar para aqueles que querem aprender um novo idioma. E é isso, gente. Vamos compartilhar conhecimento para todo mundo, porque conhecimento nunca é demais. E lembrando que conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de nós, não é mesmo? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Fui and bye. XOXO.